Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14, aqui pelo nosso canal 14 da NET. É com muito prazer que nós estamos aqui para mais uma entrevista. E hoje a gente tem convidados especiais. Vocês estão vendo pessoal uniformizado aqui. Quem já está nos assistindo, ou pelo canal 14 da NET, ou pela internet, no YouTube, nas redes sociais, está vendo que nós estamos com dois profissionais aqui do SAMU. E para nós é muito prazeroso ter profissionais do SAMU aqui no nosso Alto Astral. Serviço de excelência aqui na nossa cidade. Estava conversando agora há pouco aqui nos bastidores com a nossa convidada. Não, mas antes de dar esse exemplo, gente, eu tenho que apresentar as pessoas que aqui estão. Aí eu fico empolgado já em entrar no papo, mas eu queria saber quem que está aqui conosco. Eliane eu já conheço há algum tempo. Eliane, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Eu agradeço, essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande honra. Cumprimento toda a população anapolina, e o sentimento de gratidão de estar aqui é imenso. Eliane, você é coordenadora geral do SAMU Anápolis, não é isso? O que a coordenadora geral faz, Eliane? E com muito orgulho, eu falo isso, que sou hoje estou coordenadora geral do SAMU, e só Deus sabe como isso é importante para mim. E um coordenador geral do SAMU, realmente, ele está responsável aí por todos os processos, seja ele operacional, administrativo. Então, a gente sempre trabalha aí com os grandes e os nossos 3 pilares. Isso é a função do coordenador geral. Os 3 pilares, que são os recursos financeiros, os recursos materiais e o recurso humano, que é o nosso maior patrimônio lá do SAMU, realmente que entrega a qualidade do atendimento à população, dos quais a gente sente muito orgulho. De formação, você é enfermeira? Sim, sou enfermeira, especialista em urgência e emergência, serviço de regulação de saúde, através da especialização que eu fiz pelo Hospital Sírio-Libanês. E, além de outros cursos que a gente vai se aperfeiçoando, sou apaixonada aí pelo serviço pré-hospitalar, trabalho com o serviço aeromédico também. Tem as especialidades direcionadas aí para urgência e emergência. Doutor Alex, seja bem-vindo aqui ao nosso Alto Astral no 14. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado pela oportunidade, acima de tudo. Cumprimento todos na sua pessoa e estamos à disposição para que possa esclarecer o que for de interesse da população e de interesse também do programa. Doutor Alex, o senhor é médico e qual que é a especialidade do senhor? Sou médico, trabalho com a parte de psiquiatria, trabalho com a parte de neuropsiquiatria, mais especificamente. Sou mestre em Ciência Ambiental e Saúde pela PUC Goiás, sou biomédico também, além de médico. Estou na gestão pública já tem um tempo, já fui diretor da atenção básica em Goiânia em 2005 e estou diretor do SAMU já tem praticamente um ano na direção técnica do SAMU, auxiliando a Eliane, sob a supervisão dela da direção geral. A direção a gente costuma chamar de direção médica do SAMU. Trabalho com essa parte de urgência e emergência já tem uns 6 anos, já fui do SAMU Goiânia também, e também trabalhamos nessa parte de resgate aeromédico também. O que leva um médico que está na área de psiquiatria, com tanta formação, a encarar uma direção médica do SAMU? Porque eu sei que isso não é fácil, não. Estava comentando com a Eliane agora há pouco aqui, eu tive o prazer no ano de 2004, então diretor administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, de trazermos o SAMU para Anápolis, não é? Então, isso que acontece hoje é a continuidade de uma sementinha plantada há 15 anos atrás. E eu sei das dificuldades de um coordenador médico. Só para ilustrar aqui, é claro que... Mas a gente teve um coordenador médico tão empolgado, eu vou falar aqui no ar e depois ele vai até brigar comigo, viu, Eliane? Doutor Olegário, doutor Alex, ele entrou na época com a Edentina, que é uma colega nossa que está aqui também nos estúdios conosco.
Ele entrou com tanta força para ser coordenador médico do SAMU que um dia atuando ele caiu da viatura e fraturou a perna. Mas assim, ilustrando isso aqui, brincando com o doutor Legário, mas a gente sabe que não é fácil fazer essa coordenação. Seria muito mais tranquilo para o senhor estar dentro do consultório, com as consultinhas do senhor. O que leva o senhor a assumir uma coordenação médica? O SAMU foi um sonho que eu tive desde quando eu fiz a medicina, né, que foi algo muito sofrido na minha vida, chegar a concluir o curso de medicina, já mais velho, né, já tendo passado por uma primeira formação. E eu tive um professor de clínica médica que foi um exemplo para mim, chama Dr. Gleidson. E esse Dr. Gleidson, ele me deu a oportunidade de aprender a trabalhar no SAMU com ele. E eu tive a oportunidade de estagiar durante 1 ano e meio. E aquilo me fez, assim, brilhar os olhos para o SAMU. E aí, em seguida, formado, a Eliane abriu as portas para mim, junto com o Dr. Sérgio Marcos, em Anápolis. Sérgio Marcos. E eu sempre tive um amor muito grande pelo meu trabalho no SAMU. Era um momento da minha semana em que realmente eu, como plantonista, que fui até então me tornar diretor, parava meu dia e me voltava exclusivamente à parte de urgência e emergência. E aí, num dado momento em que nós tivemos a oportunidade, tenho certeza que por vontade de Deus, foi me dada a honra de coordenar e de estar ali na direção, apoiando os médicos, que são todos os meus colegas. E para mim é uma realização de um sonho. Se terminasse a minha coordenação amanhã, eu realizei um sonho na minha vida, de estar no SAMU e de ser coordenador. E uma das coisas que Deus ainda nos abençoou foi que durante essa gestão, em que a Eliane já está bem mais tempo que eu, nós pudemos fazer essa parceria, né, graças ao apoio político de Secretaria Estadual de Saúde, né, Secretaria Municipal de Saúde, também presença do prefeito e dos coronéis do Bombeiro que nos apoiaram, né, Coronel Matheus, que é o comandante-geral, Coronel Alberto, que é o comandante do COA. Fizemos essa parceria, eu e Eliane, junto com a parte do resgate aéreo. Isso para mim, na verdade, valeu tudo. Né? Se hoje eu saísse, sairia feliz. Por esse, como o senhor disse, essa sementinha plantada que o senhor plantou e hoje tem o SAMU, eu consegui trazer esse sonho, que era o resgate aéreo, para cá, junto com a Eliane. Eu queria falar um pouco com o senhor agora sobre esse serviço aeromédico. Até porque algumas pessoas fizeram alguns comentários maldosos quando do serviço para cá, sem entender a proposta. Como é que esse prefeito Roberto está comprando 2 helicópteros e mais um avião para trazer para o SAMU de Anápolis e preferiram fazer esses comentários maldosos do que entender a proposta, não é? Eu lembro quando do lançamento, há uns 2, 3 meses atrás, não foi mais ou menos isso, né? A gente comentando em conversa amigos e a gente explicando que não era bem por aí. O Eduardo Sardinha, coordenador de urgência e emergência, esteve aqui conosco numa entrevista bem na época do lançamento. Ele tentou clarear melhor essa situação, mas agora eu acho que a comunidade já viu como que funciona, mas tem muita gente ainda, doutor Alex, que não entende como que é isso. Eu gostaria que o senhor explicasse quem são os pacientes que são transportados, em que momentos que o serviço é acionado, para aqueles que estão nos vendo entender-se melhor. A Prefeitura de Anápolis não fez aquisição de aeronave nenhuma, né? Na verdade, até o senhor me contando isso, até faz eu achar engraçado, né? Pelos valores e pelos custos, né? Só para se ter uma pequena ideia, o helicóptero que o bombeiro disponibiliza hoje é um helicóptero que custa em torno de $10 milhões, né? Isso foi disponibilizado em um convênio há muitos anos atrás. O serviço aéreo ele começou a ser sonhado em meados de 2007, 2009, né? E começou a integração dele em 2011, se não estiver enganado, né, Eliane? E onde Secretaria de Estado, Ministério da Saúde, né, as forças relacionadas na época, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro, fez um governo do estado conseguisse 3 aeronaves. O senhor vai se recordar que uma delas, que era da Polícia Civil, até houve um acidente
eram 3 aeronaves que eles chamavam elas de aeronaves irmãs, né, que eram 3 aeronaves iguais. Essas aeronaves vieram para o governo do estado e aquela aeronave se perdeu e hoje existem 2, né, uma que está no Graer, que é uma aeronave semelhante, toda preta, o pessoal já deve ter visto aí que a polícia toma conta, e uma aeronave semelhante, que é a aeronave do bombeiro, né? Então, essa aeronave não é nossa, né? Ela é, na verdade, um convênio feito entre CIAT, que é a unidade de urgência do bombeiro, SAMU Aparecida, de Goiânia, SAMU Goiânia e SAMU Anápolis. Nós entramos para integrar a escala e fazer com que o serviço, nós fornecemos cooperação técnica, nós fornecemos médicos e enfermeiros nesse convênio, né? E o bombeiro junto à Secretaria de Estado de Saúde, né? E faz com que as aeronaves sejam mantidas e abastecidas, né? Tem essa manutenção. Então, a nossa cooperação, o nosso convênio, é um convênio técnico, levando para que o COA possa obter um fechamento da escala, que é muito difícil, né, de médicos e enfermeiros, né? E é muito importante citar, porque às vezes o pessoal tem uma certa ideia, né, que pousou o helicóptero no meio da rua, esse enfermeiro deve estar ganhando horrores, esse médico deve estar ganhando horrores, né? Na verdade, nós não temos um extra para isso. Na verdade, os médicos e os enfermeiros que participam dessa escala, eles são até heróis, o senhor precisa imaginar como é o treinamento para nós chegarmos a participar desse grupamento aéreo. Muitos deram nome, e na hora do treinamento, na hora do acampamento de sobrevivência em selva, a maioria pulou fora do barquinho, entendeu? Então, é mais ou menos dessa forma. Então, o prefeito não adquiriu aeronaves, inclusive o avião, que foi o lançamento último que o bombeiro teve, o asa fixa, que a gente chama, ele foi o avião em que há 4, 5 anos atrás o governador voava. E aí foi passado para a autoria do bombeiro, esse avião foi totalmente reformado, adaptado para virar uma UTI aérea. E aí, a partir de então, hoje, isso tem ampliado, assim, situações inusitadas, como hoje, né? Que eu acho que a Eliane pode falar mais, que ela estava na ocorrência de hoje, e amanhã nós teremos outra importante ocorrência sobre o aéreo que faz com que o paciente ganhe em tempo, resposta, né, e vida, que é o principal. Eliane, então conta para nós aí esse caso de hoje. Eu já queria que você também incrementasse a sua resposta aí. Durante esses 2, 3 meses, eu não sei precisar bem, já tiveram algumas ocorrências? Sim, a estatística apresentada pelo COA foi bastante alta. Isso dentro no âmbito estadual, certo, né? E da nossa regional, que é a região Pirineus. Eu acho importante que a população entenda, né, que apesar do município não ter feito a aquisição de aeronaves, realmente foi uma visão e um entendimento muito bacana da gestão. Porque sem essa força, né, sem esse apoio técnico, as aeronaves não teriam condições de sobrevoar. Né, e aí reduzir aí o óbito e evitar sequelas, que isso a gente trabalha com o tempo. O tempo para a gente é determinante, né? O tempo é vida. Então, a gente consegue reduzir uma ocorrência que demoraria aí mais de 2 horas em 20 minutos, 30 minutos, atendendo com a aeronave. Então, realmente é uma união de forças. Né? E essa ocorrência que foi atendida, a gente fez uma transferência interhospitalar de uma criança de 4 meses, né, uma criança cardiopata, e foi transferida para um hospital de referência. Então, essa criança foi transferida para uma unidade de maior complexidade, que tinha condições realmente de atender com eficiência e eficácia e realmente resolver o problema dessa criança. Então, não é só o transporte. Então, o transporte é ela ser transportada por um local de referência. Então, acho que isso não tem preço, né? A gente for mensurar quanto vale uma vida, a gente às vezes fala em valores, mas não tem como a gente mensurar o valor de uma vida. Né? Então, acho que todo esforço empenhado, que todo apoio, que toda visão, essa visão que realmente essa gestão tem, eu falo isso porque estou trabalhando com essas pessoas e vejo o quanto a gente consegue desenvolver todos os processos e projetos com um apoio.
Isso é importantíssimo para nós. E o serviço aeromédico realmente fez uma grande diferença para nós nesses últimos meses aí. Mais ou menos aí, iniciou em abril, né? Então a gente está aí no 3º mês aí de funcionamento. Eu quero até dar um testemunho aqui do quão é importante você ter as coisas dentro de protocolos dos serviços já instituídos. Há 2 anos atrás, nós tivemos um amigo aqui que a criança dele aspirou uma pecinha desses brinquedinhos de montar e foi para o pulmão, aqui na nossa cidade. E na época, quem fez o transporte de Anápolis para um hospital em Brasília, porque tinha-se um problema do profissional que poderia fazer o procedimento no GOL em Goiânia, não estava, faltava uma pinça. Eu sei que teria que deslocar, e como de fato deslocou-se para Brasília. Mas até que a gente ligou e falou com um e falou com o outro, eu participei desse processo porque a gente está envolvido nessa área de saúde aqui do município já há alguns anos. Eu imagino que se fosse hoje, a gente simplesmente ia dar uma ligadinha para o SAMU e não precisava de ter influência de fulano, beltrano, ciclano, é o cidadão comum tendo acesso ao serviço. Então isso aí é importante da gente colocar para as pessoas entenderem. Eu sei que no dia foi uma coisa de uma sexta-feira à noite e a confusão só foi acabar no sábado, quase na hora do almoço, que a criança deslocou e correndo risco de vida mesmo. Então eu queria dar esse testemunho aqui para mostrar o quão é importante esse tipo de situação e a população tem que valorizar mesmo. Doutor Alex, eu queria entender quantos médicos nós temos atuando no SAMU em Anápolis hoje? Contando comigo, são 30 médicos atuando. E nos plantões do SAMU Anápolis, são 4 médicos por 12 horas, né, ou 24 horas, que geralmente a equipe fica 24 horas, a equipe médica. E geralmente às terças, sábados e domingos são os dias de nossa responsabilidade médica e lá no COA, que é o Centro de Operações Aéreas. Então, nesses dias, além dos médicos que estão no SAMU Anápolis, nós temos um médico que está disponibilizado lá para o COA. E um mês esse médico ele roda no avião e no outro mês ele roda no helicóptero. A gente tem essa alternância de escala lá no COA. Esses médicos que estão aqui na base de Anápolis, ali no JK, daqui um pouquinho nós vamos falar disso também, a atuação deles é nas USAs e também no atendimento das chamadas. Na regulação médica. Regulação médica. Eles estão tanto para eles, a gente faz uma alternância de horário, onde todo mundo roda, né, tanto na ambulância quanto no telefone, no atendimento à população. Pegando aqui o gancho nessa pergunta do quantitativo de médicos e na forma de atuação, Eliane, e na área da enfermagem, são quantos enfermeiros e enfermeiras, mais ou menos quantas técnicas de enfermagem? Eu sei que é muita gente, porque 24 horas, 365 dias no ano, mantendo aí, daqui um pouquinho nós vamos falar do tamanho da frota, qual que é o contingente de pessoas? Enfermeiros, a gente conta aí com quadros profissionais de 12 enfermeiros, né, que a gente consegue fechar a escala aí com 12 enfermeiros. Temos também os profissionais do bombeiro, que são através do convênio da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria Municipal de Saúde, que são os condutores das ambulâncias. Então, hoje a gente tem o quadro dos prestadores de serviço do bombeiro no SAMU, que ficam como o TARM, que a gente chama de telefonista auxiliar de regulação médica, que é o primeiro atendente, certo. Primeira pessoa que a população tem contato. Tem o radiooperador, que fica responsável operacionalmente pela frota e equipe que está de plantão. A gente tem a equipe que faz a asepsia das ambulâncias, que tudo bem dividido, a gente segue bem certinho o que determina o escopo da portaria, né? E técnicos de enfermagem, a gente tem um técnico por unidade básica em 24 horas, né? Então, a gente tem aí 4 unidades básicas. No plantão de 24 horas, a gente vai ter aí 4 técnicos diurno, 4 técnicos noturno. Os TARMs, o pessoal, os operadores de rádio, o pessoal que faz a asepsia das ambulâncias e condutores, são todos do convênio com a Secretaria de Segurança Pública? Sim, atualmente são. Eles são todos através desse convênio, são prestadores de serviço e a gente tem um resultado muito positivo,
né? Porque são profissionais que eles chegam para trabalhar no SAMU já com toda a qualificação que é necessária para a atividade fim, né? Então, no bombeiro eles têm lá o curso de comunicação, né, que é o curso que eles fazem para gerenciamento de telefônico e rádio, né, porque a gente trabalha lá com um sistema de rádio, que é a comunicação entre a equipe. Inclusive, tem um código que a gente utiliza nessa comunicação via rádio, que os bombeiros, na verdade, são especialistas nessa área, né? Então, assim, a gente tem resultados bastante positivos e realmente é um ponto forte que a gente tem lá na nossa equipe operacional. Eu lembro que quando da implantação do SAMU, e a gente que vive o ambiente político, muita gente entendeu que ia gerar muito emprego para muita gente, inclusive para motorista de ambulância do SAMU. E aí, quando a gente buscou entender essa proposta e viu que a melhor opção era fazer uma parceria mesmo com o grupamento de Corpo de Bombeiros, através da Secretaria de Segurança Pública, por todo esse preparo que o pessoal, tanto condutores, quanto o pessoal que lidam com rádio aí, eu lembro que à época a gente foi criticado, vereador gritou, pulou, aquela confusão toda do ambiente político, mas depois todo mundo entendeu o quão foi importante e eu acho que um dos sucessos do SAMU Anápolis, estava conversando com o Eliane, doutor Alex, há cerca de um mês atrás a gente teve no Ministério da Saúde, para tratar de assuntos que não tinha nada a ver com o SAMU. E numa conversa de antessala lá, surgiu a questão SAMU Anápolis, e os técnicos do Ministério que estavam conosco comentando que o SAMU Anápolis era referência, e falando de ambulâncias que estavam vindo para cá, assim, não era nem pauta de reuniões, mas a gente fica feliz de ver isso. Então, acho que essa questão desse convênio com a Secretaria de Segurança Pública foi extremamente importante. Eu acho que o que dá vida para o SAMU em Anápolis também é isso, além do compromisso dos médicos e técnicos de enfermagem, enfermeiros e enfermeiras, que são ligados, tem um vínculo ligado diretamente ao município de Anápolis. Então, acho isso importante. Agora, em relação à frota, nós estamos com quantas viaturas rodando hoje? Eu gostaria que você já falasse assim, já do ambiente regional e colocasse Anápolis dentro dessa questão de frotas também. Sim, é importante a gente falar enquanto regional mesmo, até para que a população entenda que SAMU Anápolis, ele não se limita ao município de Anápolis. SAMU Anápolis está dentro, é uma regional, atende em âmbito regional, a área de abrangência é a região Pirineus, né, que a gente tem aí 12 municípios, são 12 municípios, dentre esses 12 municípios, nós temos 5 bases descentralizadas, né, posicionadas estrategicamente em determinados municípios, como Alexânia, Abadiânia, Cocalzinho, Pirinópolis e Padre Bernardo. Né? Então, hoje, o quantitativo de ambulâncias habilitadas são 2 unidades de suporte avançado em Anápolis, 4 de suporte básico também em Anápolis e mais 2 motolances. E nas bases descentralizadas, cada uma dessas bases que eu citei possui uma unidade de suporte básico. Né? Então, hoje é a frota que a gente tem habilitada pelo Ministério. E o Ministério da Saúde, ele realiza a renovação dessa frota com um critério de 5 anos de uso. Então, a cada 5 anos de uso, né, essa frota ela é renovada pelo Ministério. Finalizamos recentemente, recebemos a última ambulância como renovação de frota em Anápolis. Hoje, estamos com 100% da frota habilitada, renovada pelo Ministério. E essas ambulâncias que são substituídas, a gente caracteriza elas como reserva técnica. Que quer dizer o quê? As ambulâncias habilitadas, o dia que for necessário a retirada delas de operação por uma manutenção, seja ela preventiva ou corretiva, a gente coloca essa reserva técnica no lugar dessa ambulância habilitada para que a população não fique desassistida. Então, isso é uma estratégia que foi definida, está definida em portaria do Ministério, e a gente fez essa caracterização dessa ambulância para que realmente a gente consiga efetivamente atender com 100% da frota dioturnamente. Né? Isso a gente tem um orgulho de falar isso, porque foi através
desse trabalho de apresentar essa produção para o Ministério da Saúde em âmbito regional é que nós conseguimos desenvolver um projeto de ampliação de frota. E esse projeto nos traz um tremendo orgulho, porque a gente conseguiu mostrar para o Ministério aprovou a ampliação de frota com mais 2 unidades básicas para Anápolis, uma novidade que é Corumbá. Corumbá compõe a região Pirineus, porém ela não tinha base descentralizada. A partir de agora vai ter. Inclusive, já foi publicado, né, em portaria do Ministério, e o município, inclusive, já recebeu o termo de doação, então ele vai ser habilitado em uma base descentralizada, com a unidade de suporte básico e uma unidade de suporte avançado. Então, a região Pirineus vai passar a ter 3 unidades de suporte avançado, o que para nós é sensacional, porque a gente vai conseguir atender com um tempo-resposta menor do que a gente atende hoje, né? E, além disso, a gente vai também ampliação de Pirinópolis, que vai habilitar mais uma unidade de suporte básico. Pirinópolis é cidade turística, e essa região, Corumbá, Pirinópolis, Cocalzinho, é uma região que está próxima a uma rodovia muito perigosa, né, que frequentemente a gente tem acidentes lá gravíssimos, né, envolvendo, inclusive, múltiplas vítimas, que é necessário a gente reunir e reforçar todo o recurso que a gente tem, empenhar todo o recurso que a gente tem, às vezes em uma única ocorrência. Então, a gente aí, com essa ampliação, né, e a gente considera também o serviço aeromédico como ampliação, porque vamos buscar a habilitação dessas aeronaves pelo município de Anápolis, então a gente considera que a gente está partindo aí para um processo de melhoria, que se hoje a gente já é referência, a gente vai melhorar muito mais ainda essa questão da referência. E a gente fica muito feliz, porque quem ganha com isso tudo é a nossa população, né? E eu, como cidadã anapolina, moro aqui desde que nasci, não vou falar há quanto tempo, senão vou divulgar a minha idade. Então, como cidadã anapolina, assim, eu fico muito feliz, e principalmente por fazer parte desse processo, né? E agradeço demais aí a gestão por todo o apoio que nos deu aí durante todo esse processo e esse projeto, que já está aprovado pelo Ministério da Saúde. Só um detalhe que eu não posso deixar de falar, em relação às 2 ambulâncias de Anápolis, estamos apenas aguardando a publicação da portaria em Diário Oficial do Ministério da Saúde, e depois para que eles encaminhem para a gente o termo de doação, porque eles iriam publicar só após a finalização dessa renovação de frota que acabou de acontecer, 100% renovada. Que notícia boa para nós anapolinos e para nós da regional Pirineus aqui, não é isso? Que coisa maravilhosa. Doutor Alex, eu queria que o senhor orientasse a nossa população, porque quando nós ligamos no 192... e aí passa-se por um primeiro atendente, mas tem casos que chega no médico, né? Não são todos os casos que às vezes chega no médico, não é isso? Tem casos que às vezes o primeiro atendente ele já resolve uma ocorrência de menor importância, eu não sei se o termo que eu estou usando é correto, mas eu queria que o senhor orientasse a comunidade de como lidar com vocês médicos que estão distantes, para que aquele paciente que ali está precisando do atendimento seja atendido da melhor forma, porque às vezes tem orientações que vocês dão para a própria pessoa que está ao lado do paciente que salva vidas, não é isso? E às vezes as pessoas desesperam, tem que manter a tranquilidade. Eu queria que o senhor desse uma orientação nesse sentido aí, porque acho que isso é extremamente importante. Porque tem gente que liga que fica mais nervosa do que quem está ali para ser atendido, acaba causando uma situação até complicada para vocês. Então é importante a gente começar falando sobre o número que se deve ligar, 192, né? Eu tive uma experiência pessoal em que uma pessoa estava sendo atacada por um cachorro, e a pessoa ligou para mim, e eu falei, olha, não estou em Anápolis agora, você tem que ligar no SAMU, né? Uma pessoa que é orientada, uma pessoa que tem curso superior, e ela repetia para mim no telefone com essa emergência que você falou, né? Mas qual que é o número do SAMU? Qual que é o número do SAMU? Qual que é o número? Então isso é importantíssimo da gente sempre exaltar que é SAMU 192. Isso é uma coisa que é tão assim simples, mas que na hora do pânico, na hora da emergência, a pessoa esquece. Né? Então, assim, quando a ocorrência entra, uma coisa muito importante é porque as pessoas elas pensam que ao ligar no SAMU nós temos alguma coisa que informa para elas aonde que a pessoa se localiza. E nós ainda não temos essa tecnologia instalada, né? Então, o que a pessoa precisa ter ao ligar para o SAMU? Uma orientação
clara da situação, então ela tem que estar do lado da vítima. Isso é uma situação, a primeira coisa mais importante. A segunda coisa importante, muito importante, é ela com clareza explicar qual a natureza daquela ocorrência. Quem vai atender essa ocorrência, como a Eliane já falou, é o TARM, né? É um técnico. Esse técnico ele vai atender e a função dele é considerar a natureza da ocorrência e pegar o endereço de forma clara. Isso é uma dificuldade que às vezes nós temos. Em ocorrências muito graves, as pessoas estão tão nervosas em passar a ocorrência que elas não conseguem passar o endereço. E sem o endereço, não temos como chegar até a vítima, não temos como auxiliar. Então, ao ligar, ter um endereço de uma forma clara, de uma forma rápida, né? Porque muitas vezes fala, vocês não vão vir não, então não adianta vir mesmo não, porque já vai estar morrendo, porque já está morto, né? E sem o endereço isso é impossível para nós, né? E aí, passando a natureza, aí aquilo ali vai ser encaminhado, registrado e encaminhado para nós, que somos os médicos, né? E aí o médico é que, na verdade, vai triar essa ocorrência, né? Se ela é uma ocorrência para o SAMU, que muitas vezes, às vezes, a pessoa liga e a pessoa tem toda a liberdade de ter a dúvida, né? Será que isso aqui é para o SAMU? E aí o médico do SAMU vai orientar, vai pegar aquela informação verídica, que é a dificuldade que nós temos, né? Nós temos que lembrar que nós temos um recurso limitado e que ele precisa ser administrado de uma forma plena, né? E hoje o SAMU vive, em alguns momentos, aí, infelizmente, com trote. Ainda acontece demais, e uma coisa que acontece demais é um falsear ou um agravar da ocorrência para que isso seja atendido ou não seja atendido, né? E isso para nós é uma situação difícil. Então, assim, a pessoa que está dando a informação, ela precisa ser o mais fiel possível àquela informação, né? Porque de acordo com a informação que ela nos dá, nós vamos vislumbrar a cena e nós vamos começar a dar a primeira orientação, que a pessoa já vai começar aquele salvamento no local, a pessoa que está ligando para nós, né? E aí sim o médico vai triar a importância daquela ocorrência, né? Triar qual unidade que vai até aquela ocorrência e aí disparar esse recurso, né? Então tem horas que às vezes a gente fala para a pessoa, olha, a orientação é essa, o senhor deve procurar a unidade de saúde X, Y, e a pessoa às vezes se revolta, né? Eu pago seu salário, por que você não vai vir aqui ser atendido? Então quer dizer, a gente lembrar que às vezes eu estou mandando uma viatura numa ocorrência que não é perfil do nosso atendimento, eu estou fazendo mau uso do dinheiro público também, né? E um pior, às vezes entra uma ocorrência que de fato tem a necessidade e aí a viatura foi empenhada numa situação que não é urgência e emergência, né? E nós deparamos isso muitas vezes, muito mais do que vocês possam imaginar, até os dias atuais. Isso é uma das coisas que nos entristece às vezes. Então, assim, o que eu gostaria de falar é que o SAMU está para a população, para orientação. Se a população tiver dúvida sobre uma medicação numa criança, uma dose, ela pode ligar. O SAMU é também um meio do familiar ou da população buscar uma orientação, né? Apenas a orientação, né? Sem disparo de viatura, né? E é uma unidade também que há a questão do disparo da viatura, quando necessário, quando é perfil do nosso atendimento, né? Para que faça o uso do dinheiro público de forma correta. Esses dias para trás, eu e a Eliane evidenciamos um fato, queria deixar de exemplo, em que nós, através do convênio, resgatamos um senhor asilar de 90 anos de idade, que estava com insuficiência respiratória e foi entubado, e estava passando por uma dificuldade grande, porque não existia respirador nesse local, e conseguimos uma vaga para esse senhor no hospital de urgência, né, e trouxemos ele de helicóptero, né, e aí, nesse momento, eu e a Eliane fomos questionados, né, onde já se viu o empenho de dinheiro público, usar um helicóptero para tratar um senhor, para ajudar um senhor de 90 anos de idade. E aí ele respondeu para quem fez essa pergunta para ela, quanto que vale a vida? Quanto que vale a vida? Então isso é para nós o principal, não é 9 meses, 4 meses, 90 anos.
é a melhor forma de ser atendido no melhor tempo possível, com a melhor disposição, o melhor recurso possível. Antes de prosseguir aqui com o bate-papo, eu acreditava que ainda não tinha questão de trote. Eu acho que tudo bem, quando iniciou o SAMU, muita gente brincando com a situação, às vezes sem entender bem a proposta, adversários políticos querendo derrubar a proposta. Gente, mas nós estamos falando de 15 anos de SAMU em Anápolis. Com todo o serviço que esse pessoal presta aqui, será que ainda tem? Para mim não tinha mais negócio de trote. Mas infelizmente tem falsear as ocorrências, como o Dr. Alex disse. Mas eu acho que nós, você que está nos vendo aqui agora, tem que ser o agente que nos ajuda a divulgar isso e mostrar que é extremamente prejudicial para todo o processo, em especial para as vidas. Às vezes deixa de salvar vidas por uma ambulância que foi deslocada para um local que não precisava ser deslocado. Então eu só queria abrir esse parênteses aqui e fazer essa alerta, porque nós todos somos responsáveis por esse processo. Essa semana, coincidentemente, eu ouvi uma crítica de uma pessoa ao atendimento do SAMU e eu realmente saio em defesa, porque a gente vive isso, conhece um pouco da realidade de vocês. Um pai de família com um filho com um surto, usuário de crack. A pessoa estava dentro de casa fazendo o que não devia, pai, mãe e irmãos sitiados dentro de um quarto. Eles chamaram o SAMU 192, a ambulância deslocou, quando chegou lá, o usuário estava dormindo, tinha acalmado, sei lá, né? E a crítica de por que o SAMU não levou esse usuário para o serviço apropriado de atendimento aqui. Mas a gente fala, existem protocolos. Eu queria que deixasse isso claro, como a gente já conhece um pouquinho disso, existem situações que vocês não podem levar, porque se vocês levarem, as instituições não vão atender. Nesse caso específico, o SAMU negligenciou de não ter levado pós a crise ou não? Bom, foi bom você perguntar, essa pergunta é extremamente oportuna. Eu quero te exemplificar que muitas vezes, principalmente nessa área que eu domino, que é a saúde mental, acontece demais que um familiar liga para pedir um transporte dessa natureza e aí nós informamos assim, olha, o SAMU não tem poder de polícia. Então, num usuário que está agressivo, que está irritado, que está impulsivo, que está explosivo, nós precisamos do apoio da polícia militar. E aí a família começa, não, polícia não. Polícia não, polícia aqui na minha casa não. Polícia de forma alguma, de jeito nenhum, não, só o SAMU, porque até o SAMU é entendido como uma questão de doença. Mas quando você chama a polícia, aí já é uma questão de, muitas vezes, alguma coisa que está contra a lei, né? Verdade. Então, isso é uma parte do nosso atendimento. O atendimento psiquiátrico do SAMU, muitas vezes é necessário e é feita a parceria, né, não só com o Corpo de Bombeiro Militar, mas com a Polícia Militar. E nós precisamos muito do apoio da Polícia Militar. Muitas vezes já ocorreu de situações em que, às vezes, alguma viatura não estava por dentro desse fluxo, desse protocolo, e se negava ao atendimento, e aí nós conversávamos com o oficial de dia, e o oficial de dia dava ordem para que a viatura fosse, nos apoiasse e nos ajudasse. Então, provavelmente tem alguma coisa não explicada nessa ocorrência, porque uma coisa também que acontece muito é porque a família quer chamar o SAMU com a intenção de jogar sobre o SAMU a responsabilidade de uma internação. E, na verdade, nós precisamos que a família, né, consiga peitar o familiar e falar, olha, você não está bem, você precisa de uma internação, essa é a melhor opção que você tem, nós precisamos disso para você, isso é o melhor. Então a família não quer fazer isso. E muitas vezes fala, não, nós não vamos pegar ele, vamos chamar, nós não vamos junto, certo? E aí o que acontece? Até então o SAMU fala, bom, se ele não quiser ir, né, porque ele é um de maior, e ele está lúcido, mesmo que seja no momento pós-surto, né? E a família não tem nenhuma intervenção judicial, né, para tal ato,
nós também não podemos levar. Que seja uma pessoa infartando. Eu estou infartando, eu sei que eu estou infartando, eu não quero ir para o hospital. Eu quero morrer aqui em casa. Né? Nós não temos o poder de polícia de pegar e falar, não, o senhor vai, vamos aqui, vamos embora. Né? Eu sei o que eu estou fazendo, o senhor é que não sabe o que o senhor está fazendo, de forma alguma. Então, assim, inconsciente, claro. Agora, consciente e orientado, tem alguma peça faltando nesse quebra-cabeça aí. Certo. Ou a família não apoiou, ou a família falou, agora tá dormindo, depois a gente volta a ligar se acordar de novo, né? E aí tem alguma coisa que eu vejo que está faltando, porque se existisse uma ordem, ou o paciente estivesse de acordo, ou a família tivesse com mandato, ou alguma coisa, ou o paciente fora de si, seria levado e não teria de forma alguma. Chegou aí até o local, né? Justo. Eu queria falar um pouquinho com você agora, Eliane, sobre a questão das bases, porque a gente também, nós cidadãos, queremos muito a escola no nosso bairro, o posto de saúde do nosso bairro, a igreja do nosso bairro, não é isso? E aqui nós temos a base JK, não é, que é a grande base onde está situado lá os médicos, as viaturas quase todas. Nós temos não sei se eu posso chamar assim, uma base de apoio ali na Jaiara, em frente ao SESI, que me parece que tem uma viatura só ali, baseada ali, não é isso? E muita gente fala assim, não, podia ter um SAMU, por exemplo, lá naquela região da Vila União, do Calistópolis, ou podia ter um SAMU lá para o lado do Recanto do Sol. A minha pergunta é no seguinte sentido, essas duas bases que tem hoje, elas atendem a população e dão os tempos, respostas que têm que serem dados, porque muitas vezes não é ter ambulância pertinho de casa ou na região, não. É cumprir os protocolos e fazerem com que as coisas aconteçam. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, hoje o SAMU conta com essas duas bases, né? A base JK, que é a Central de Regulação de Urgência e Emergência, onde a gente tem toda a estrutura lá de telefonia, rádio, onde fica a central, onde os médicos ficam, onde o acionamento é feito através do 92, e a base Jaiara, que a gente chama de um ponto estratégico. Né? É importante que a população entenda que aquela ambulância posicionada estrategicamente lá na Jaiara, ela não se limita ao atendimento daquela região. O SAMU, a ambulância do SAMU, como eu já disse, ela é regional. Se for preciso a ambulância, ela está estrategicamente posicionada na Jaiara. Mas se ocorrer uma ocorrência na região sul, aqui na Avenida Brasil, na região sul, essa viatura, se for a única que tiver em QRV, a gente fala que a QRV é pronta para o atendimento. Se for a única no momento, ela vai deslocar da Jaiara e vai até a região sul. Vai da região norte para a região sul. Então, está sendo pensado já em locais, em outros pontos estratégicos, isso a gente está pensando, projetando, mas para isso a gente tem que fazer de uma forma que seja efetiva. Né? Porque não adianta a gente fazer algo que simplesmente porque alguém solicitou, porque eu acho que isso não seria operacional e nem efetivo. Então, com essa ampliação da frota, com essa ampliação, a gente recebendo mais 2 unidades básicas, com certeza a gente vai ter condições sim de tocar esse projeto para frente e realmente posicionar essas ambulâncias em outros pontos que a gente considera importante. Mas é importantíssimo que a população entenda, essa ambulância ela não se limita a uma região. Né? As 4 unidades de suporte básico, elas atendem toda a região de Anápolis, né? Independente de onde elas estejam posicionadas. Porque, na verdade, elas nem ficam muito tempo paradas, porque o atendimento ele é constante. Né? Então, assim, são várias ocorrências atendidas todos os dias. E a unidade de suporte avançada, as 2, ficam posicionadas na base JK e elas atendem toda a região Pirineus, não é só Anápolis, não. Por isso que o recurso ele tem que ser bem utilizado. Porque se ele não for bem utilizado, a gente falou sobre a situação do trote, por exemplo. O trote ele impacta em várias situações, em vários sentidos. Congestionamento da linha, às vezes a pessoa tenta ligar e não consegue. Nós temos 2 terminais de telefonista para recepcionar. E o envio inadequado numa ocorrência que não tinha necessidade, outra que tinha, e aí a gente acaba impactando até mesmo, às vezes, em óbito dessa pessoa que realmente precisa, por causa de um ato irresponsável, e geralmente esse trote ele vem de um adulto, que não é de criança, né? E aí impacta nisso tudo.
Mas, realmente, finalizando essa pergunta, a resposta à pergunta, o projeto está sendo pensado e a gente está aguardando só essa ampliação de frota para que a gente consiga efetivá-lo. Eliane, qual é mais ou menos o número de atendimentos que ocorre aí em 24 horas, média? Como que é isso? A média acima de 200 ligações recebidas. Né? Dentro dessas mais de 200 ligações, atendemos aí em média 80 atendimentos com envio de ambulâncias, mais ou menos aproximadamente 40 orientações que são feitas, e as demais são ligações que se dividem entre trote, ligações diversas, porque as pessoas ligam pelas situações mais diversas no SAMU. Né? Então, são situações que realmente não tem nada a ver com o serviço do SAMU, auxílio à lista, né? Eles ligam no 92 para pedir auxílio à lista. Eu preciso do telefone lá da loja X, e aí a gente dá essa orientação. O TARM já imediatamente já orienta que realmente o número 192 é um número para solicitação de urgência e emergência. Né? E aí eu deixo até um complemento aqui, que nós trabalhamos, toda a equipe do SAMU, ela trabalha muito pautada nos direitos humanos. Né? Então a gente tenta seguir e fazer valer a Constituição Federal. Artigo 1º da Constituição Federal e artigo 5º da Constituição Federal. Direito e dignidade à vida humana, todos são iguais perante a lei, mas é preciso que que as pessoas entendam que o direito de um termina onde começa o do outro. O doutor Alex falou sobre essa questão do valor da vida, né? Então, o que a gente fez nessa ocorrência do aéreo que ele citou? Né? Um paciente de 90 anos, para mim tem muito valor, para a família tem muito valor, a vida tem muito valor. Né? Então, a gente fez cumprir o que está descrito na Constituição Federal. Né? A gente pensando de uma forma assim, bem técnica, a gente fez valer o que está descrito lá e que a gente tem que cumprir. E esse é o nosso compromisso. E talvez seja por isso que o nosso SAMU Anápolis é referência, porque eu me orgulho muito de falar dos profissionais, porque se você conversar com qualquer profissional hoje do SAMU, ele vai dizer para você que é o melhor emprego que ele tem. Às vezes ele tem mais de um, porque enfermeiro, médico, a gente não consegue trabalhar em um emprego só. Mas eles vão falar para você que é o melhor emprego, porque a gente gosta muito do que a gente faz. A gente faz com amor e por amor. Né? Então eu acho que isso é determinante. Eu tenho uma curiosidade. Quando da implantação, doutor Alex, nós tínhamos muito problema aqui de ofícios chegando no gabinete do prefeito, secretário de saúde. Vai ter um show aqui não sei onde, manda uma ambulância do SAMU, tem pecuária, a ambulância do SAMU tem que ir para lá. Vou fazer um evento lá no meu bairro, de uma ação de saúde, eu quero a ambulância do SAMU. E eu lembro que a gente apanhou demais naquele primeiro momento, dizendo, gente, não tem que ter ambulância do SAMU em festa, tem que ter ambulância do SAMU em pecuária. Existe uma normatização, existe portarias. Isso mudou, hoje já pode, porque eu não tenho visto. Como é que é isso? Eu vou até puxar esse gancho para mim, porque assim, geralmente eu recebo alguns ofícios, né, solicitando, e a gente respeita. Os ofícios ainda chegam. Os ofícios chegam, mas assim, a gente conseguiu passar uma informação que as pessoas que estão entendendo, né, que eles mandam o ofício hoje, a maioria, comunicando. E eu acho importante. Sim, eu acho importante que a equipe saiba onde estão acontecendo os eventos com aglomeração de pessoas, porque a legislação ela diz, onde há aglomeração de pessoas, o SAMU ele pode até ficar em pontos estratégicos, mas ele não pode manter uma ambulância exclusivamente para aquele evento. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou estar descumprindo a Constituição Federal. Né? Eu vou estar deixando de cumprir um direito de outras pessoas. Então, o SAMU é direito de todos. Então, o que acontece num grande evento? Nós somos avisados, eu respondo todos os ofícios e a resposta é sempre praticamente a mesma, né? Que o SAMU está sobre aviso para solicitações de urgência e emergência que deverão ser direcionadas pelo número 192, serão triadas conforme a prioridade do atendimento. Porque o médico, quando ele faz a estratificação de risco, ele define qual paciente tem que ser atendido primeiro. Né? Por quê? O tempo é determinante para a vida. Então, ele classifica o risco e a ocorrência vai ser atendida conforme a classificação de risco que é feita pelo médico. Então, continua dessa forma. Mas o pessoal tem entendido isso, sabe? A gente não pode reclamar muito não, porque realmente os ofícios que chegam, a gente responde, o pessoal entende bem. Que coisa boa. Doutor Alex, quando que é deslocada as motos? Porque
Também tem gente que acha que eu não estou vendo a moto rodar, como é que é o negócio da moto? Entende que o pessoal do SAMU tem que estar passeando de moto aí. Como é que é isso? Bom, as motos, a motolância, né, é uma unidade extremamente importante. Por exemplo, horários de pico de trânsito, né, nós conseguimos chegar na ocorrência num tempo menor, conseguir um tempo-resposta para aquela ocorrência de forma menor. Uma ocorrência em que a moto ela é fundamental, no meu modo de ver, é nas paradas cardíacas, né? Então a moto ela consegue ter um ΔT resposta mais rápido do que qualquer unidade, né, terrestre. E chegando, ela é tripulada por enfermeiros, né, treinados, tanto em direção de velocidade, né, direção mais restrita, e chegam ao local, conseguem dar o primeiro apoio, conseguem iniciar a massagem cardíaca, e com isso a resposta à vida é intensa, é imensa, né? Porque eu consigo dar uma resposta no primeiro momento até a unidade, geralmente a unidade avançada, usa, chegar com o médico no local. Então eu vejo que as motos são extremamente necessárias, elas realmente não são acionadas em todos os tipos de ocorrência que a gente tem, mas ocorrências onde existe uma limitação de tráfego devido ao horário e ocorrências onde tem uma necessidade de um primeiro atendimento num ΔT de tempo, né, menor, como é o caso da parada cardiorrespiratória. E então essas situações, né, engasgos, parada cardiorrespiratória, afogamento, né, em locais onde de criança principalmente, eu consigo ter um tempo-resposta da moto muito maior do que qualquer unidade de maior porte. E consigo começar a ter um atendimento, né, até através da telemedicina, né, com a moto chegando, conversando com a base, e o médico que está na base já começa a dar aquela orientação até o médico que está indo na unidade avançada chegar no local. E como a nossa rede é interligada, o médico que está indo na unidade avançada já está a par do que está acontecendo lá. Então já chega com um nível de informação muito importante para esse nível de atendimento. É isso. Eu acho que nós cumprimos o nosso papel aqui mais uma vez. Tantas informações importantes para você, assinante do 14, para você que nos acompanha nas redes sociais, pela internet, com esses dois profissionais do SAMU aqui conosco em mais um Alto Astral. Doutor Alex, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, e a gente quer já deixar o nosso programa, o nosso projeto à disposição de vocês do SAMU, quando vocês entenderem que é necessário. Aconteceu uma coisa nova, quero trazer uma informação diferente, estamos precisando puxar a orelha da comunidade porque está fazendo coisa com o SAMU que não deve, pode vir para cá, vai ser um prazer em tê-los aqui conosco. Eu que agradeço a participação, para mim é uma honra estar representando a nossa instituição e ainda num programa em que a gente tem liberdade para falar, que hoje em dia é tão complicado isso, né? Na televisão, principalmente, nós temos visto isso a cada dia mais, né? Pensávamos que tinha uma certa liberdade e estamos vendo que a coisa está complicada. E aqui, com essa sinceridade toda, com essa liberdade, nada programado, isso é muito bom da nossa parte que vem responder o que o senhor perguntou e participar. Obrigado mesmo. Estamos à disposição sempre. Eliane, muito obrigado. A Eliane está conosco também na Rádio Imprensa, nós temos um programa aí, participou também junto conosco a Edentina, que é a coordenadora de enfermagem, junto com a Eliane. Queria agradecer você por os dois momentos, tanto aqui na TV quanto no rádio, e nos colocar à disposição de vocês também. E sempre, né, o sentimento de gratidão é todo meu. Assim, eu agradeço demais a todos, né, a oportunidade de estar aqui falando dessa instituição, a confiança, né, de todos os gestores que estão aí trabalhando com a gente aí na prefeitura e na secretaria, e me coloco sempre a serviço da população. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Me coloco sempre mesmo, em qualquer situação, a serviço da população. Estou sempre lá no SAMU JK, quem precisar falar comigo, vou estar sempre por lá. Até acho bem bacana quando alguém liga para tirar alguma dúvida que a gente consegue esclarecer. E é isso aí, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E a nossa proposta, mais uma vez, foi cumprida.
graças a boas pessoas que a gente traz aqui para as nossas entrevistas, para a nossa equipe aqui no canal 14 da NET e aos nossos apoiadores, sem os quais essa proposta não estaria acontecendo. Muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom, Gerenciamento de Resíduos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.